A história de Mary Jones. Há mais de 200 anos, mais precisamente no ano de 1793, havia uma menina de apenas 8 anos de idade, chamada Mary Jones, que vivia em uma vila rodeada de montanhas chamada Alan, localizada no país de Gales. O Sr. Jones, o pai de Mary, era um tecelão pobre. A sua mãe, a Sra. Jones, era dona de casa e ocupava-se com as tarefas do lar. E Mary, por sua vez, ajudava nas tarefas de casa. Como era comum naquele tempo, nem o pai nem a mãe de Mary sabiam ler. Eles não tinham nenhum livro em casa, nem mesmo uma Bíblia. As Bíblias eram, aliás, muito raras naquele tempo, e como todos os livros, muito caras também. Não existiam escolas primárias na vila de Alan e nem nos vilarejos vizinhos até aquele momento. Mary só conseguiria aprender a ler se houvesse a possibilidade de deslocar-se para Bala, onde havia a escola mais próxima, porém ficava a cerca de 40 quilômetros dali. Contudo, mesmo diante de tanta dificuldade, ela tinha a imensa vontade de algum dia aprender a ler. Era grande o seu interesse em entender o que estava escrito nos letreiros das lojas, nos trechos de algum jornal ou em alguma sentença que via nas idas à igreja. E, inclusive, falando em igreja, já está quase na hora do culto. Sr. Jones! Ei! Sr. Jones! Sr. Jones, olhe para o relógio. Já está quase na hora do culto. Apressem-se!
Capítulo 1 O Culto. Aos domingos, a pequena Mary Jones gostava bastante de ir à igreja com seus pais. Ela acordava bem cedo e colocava o seu melhor vestido. O caminho a ser percorrido era um tanto longo, alguns quilômetros. Mas isso não desanimava a família Jones, especialmente a animada garotinha que desejava ansiosamente cantar os belos hinos cristãos e rever os amigos que encontrava todos os domingos. O momento mais esperado para Mary era o princípio do culto, quando os irmãos cantavam e louvavam a Deus alegremente. Ela realmente apreciava os hinos, de modo que chegou a decorar alguns, apesar da sua pouca idade. Porém, toda a alegria das canções se desvanecia no instante que chegava o momento mais tedioso da reunião: o sermão do pastor. Mary Jones definitivamente não gostava do sermão do pastor. Ela não entendia nada que o homem alto detrás do púlpito falava enquanto estendia seus braços com um livro preto nas mãos. Era muito confuso e sua cabeça não conseguia compreender. Seus pensamentos se perdiam no assoalho da velha igreja e nas teias de aranha que se formavam nos cantinhos das paredes. O pastor balançava a cabeça enquanto exclamava as palavras do livro preto. Caminhava de um lado para o outro e aberto na palma da sua mão estava o tal livro. Todos se impressionavam com o que estava escrito nele. Mas o que era o livro de capa escura? Pensava Mary Jones. Mary, você está entendendo o que o pastor está falando? Será que se você der uma olhadinha no livro, você não consegue entender melhor? A reunião já está acabando. Aproveita e vai dar uma olhadinha para ver o que está escrito. O livro preto está em cima do púlpito. Vai, Mary. Não tenha medo. Abra o livro. Vamos, Mary. Abra o livro. Pois então. Mary Jones conseguiu apenas observar as duas palavras douradas que estavam gravadas na capa escura do livro. Imaginou que se estivesse escrito Bíblia Sagrada. Porém, mesmo tão jovem, ela tinha muita curiosidade em decifrar os rabiscos das páginas das Escrituras. O que ela não sabia é que seu pai guardava uma grande notícia que iria ajudá-la nessa jornada. A notícia viera no momento oportuno e deixou o coração de Mary Jones disparado de alegria. O desejo em compreender o que havia de tão especial naquele livro preto estava cada vez mais ardente.
Capítulo 2 – A Escola. Enfim, havia chegado um grande dia. Mary não aguentava mais esperar. Após a grande inauguração, ela foi uma das primeiras a matricular-se. A escola ficava numa vila vizinha chamada Aber, e o primeiro dia de aula foi cheio de entusiasmo. A distraída Mary, que escutava o sermão do pastor cheia de desânimo, se transformou em uma menina aplicada e curiosa que se atentava a cada suspiro que dava o professor. Apenas a ideia de aprender a ler a deixava empolgada e animada. Assim, foi o tempo passando e ela se tornou uma aluna exemplar devido à sua diligência e compromisso. Algumas pessoas não gostavam de ir para a escola, talvez achassem muito entediante e monótono. Porém, para a nossa jovem era um sonho a ser realizado. Todos conseguiam enxergar na garota o desejo de aprender a ler e, após uma viagem no mundo das letras e palavras, após uma jornada no universo das frases e dos textos, ela finalmente aprendera a ler. Era uma ótima leitora, por sinal. Em uma bela manhã, 2 anos após o início das aulas, um convite extraordinário foi feito para Mel. O professor a chamou para finalizar a aula com a leitura de um trecho da Bíblia diante de toda a classe. Como se tornar uma exímia leitora, Mary Jones recebeu o privilégio de ler o misterioso livro de capa escura que tanto a encantava. Ficou muito satisfeita e agradecida. Agora, finalmente, poderia entender o que estava escrito no livro dos livros. Mary! Agora não é hora de retroceder! Vamos, coragem, abra a Bíblia! O trecho que Mary lia era muito bonito. Fazia parte das poesias da Bíblia e foi escrito há muito tempo atrás por um rei sábio e poderoso. Suas palavras eram mais ou menos assim: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E assim terminou o melhor dia de aula de Mary Jones. Capítulo 3 – Uma forte decisão. Nesse mesmo dia, após o velho professor liberar os alunos da escola, Mary Jones encontra uma conhecida da sua família, a senhorita Evans. Senhorita Evans era uma senhora que vivia no mesmo vilarejo da família Jones e também era apaixonada pela leitura.
ela trazia grandes novidades para a garota. A garota ficou muito surpresa. Naqueles tempos era muito difícil ter livros em casa. Não existiam a imprensa nas proximidades para reproduzi-los. Alguns ainda eram feitos à mão. Portanto, o corriqueiro era que as Bíblias fossem coletivas, usadas por muitas pessoas. Dificilmente alguém tinha uma só para si. Mary Jones pegou a Bíblia com muito zelo. Impressionada, a menina cuidadosamente folheava as páginas da Bíblia, passeando entre livros que tanto ouvira falar. Ela gostava bastante das histórias de Moisés e dos antigos reis que vieram de um povo chamado hebreu. Eram grandes as aventuras e lições que os heróis daquela história passavam, muitos perigos e vitórias. Mary Jones era uma menina encantada pelas Sagradas Escrituras, e seu amor por elas aumentava cada palavra que lia. Mas eu acho que já está na hora dela desfrutar dessas histórias com a sua própria Bíblia. Ei, Mary Jones, é muito bom poder ler a Bíblia quando quiser, não é? Mas não seria melhor ainda ter uma Bíblia só sua? Claro que você pode. Nesse momento, Mary Jones decidiu firmemente que teria a sua própria Bíblia e teve a convicção que faria tudo o que fosse necessário para ler a palavra de Deus todos os dias em sua casa. Naquele tempo, os livros eram muito caros. Apenas pessoas com muito dinheiro poderiam obtê-la. O que poderia fazer uma família tão simples que morava em um vilarejo tão remoto? Mas o seu ardente desejo para conhecer as Escrituras Sagradas a encorajava a não olhar para as dificuldades. E assim, Mary começou a trabalhar. Com apenas 10 anos, começou a sua jornada para adquirir o seu tão sonhado livro. Com o intuito de incentivá-lo, o Sr. Jones fez um cofrinho para que ela depositasse todo o seu suado dinheirinho. Ela tricotava e vendia meias. Remendava as roupas rasgadas dos vizinhos. Criava galinhas e vendia ovos. Ajudava os fazendeiros a cuidar dos animais e a fazer as colheitas. Ajudava os idosos pegando lenha para eles. Além disso, carregava a água do poço até as casas que pedissem. Guardava cada centavo que conseguia. Aos sábados, ela ia visitar a Sra. Evans para ler a Bíblia. Juntamente com todo o esforço, surgiam também as dificuldades. No terceiro ano de trabalho, um acontecimento inesperado é enfrentado por ela. O Sr. Jones havia adoecido e estava incapacitado de trabalhar. Por isso, ela teve que dar boa parte das suas economias para ajudar a sua família. Contudo, nenhuma situação conseguia desanimá-la. Tudo o que lhe era possível, isso ela fez. Por todo esse tempo, com muito esforço,
Motivada pelo amor à palavra de Deus, ela guardou e poupou os valores dos seus serviços. Com isso, quando completou 16 anos, Mary Jones finalmente conseguiu juntar o valor exato para comprar a sua Bíblia. Vamos ver como ela está. Mary! Enfim você conseguiu! Estou impressionado e feliz com a sua atitude. Então, o que você está esperando? Vá logo comprar sua Bíblia! Boa pergunta, Mary. Eu não sei, mas talvez seus pais saibam. Capítulo 4 – Partiu bala. Mary Jones foi até os seus pais e contou a eles a grande novidade. Tinha conseguido juntar o dinheiro para comprar o seu querido livro sagrado. Porém, tinha um grande problema. Onde iriam conseguir um vendedor de Bíblias? Ninguém no vilarejo de Alan vendia livros, e não se sabia de ninguém que fabricava Bíblias por perto. Sua grande sorte veio na notícia em que os habitantes do vilarejo receberam. Depois de muito insistir, Mary Jones consegue convencer os seus pais a deixá-la embarcar nessa jornada por sua tão almejada Bíblia. Todos os anos de esforço e labuta só fizeram sua admiração e anseio pela palavra de Deus aumentarem, e ela não pensava em desistir diante dos obstáculos. O grande dia se aproximava. Mary não via a hora de viajar e encontrar o reverendo Thomas Charles. Enquanto arrumava as coisas, sua mãe viera trazer-lhe um par de sapatos para sua viagem, mas parece que algo a incomodava. Mary, hoje é o grande dia! Finalmente você poderá ter em mãos a sua própria Bíblia. Mas achei que estivesse mais animada para isso. O que aconteceu? Por que está guardando seus sapatos? Mas você fará toda a jornada a pé. Não pode guardá-los. Vai precisar deles.
então caminhará por toda essa distância descalça? Admiro a sua convicção e amor pela palavra de Deus, Mary. Por isso, erga a cabeça, arrume as coisas e vamos partir. Sua Bíblia nova está à espera. Encorajada a prosseguir, Mary leva consigo todo o dinheiro que arduamente juntou. Lanche para o caminho e um par de sapatos que ela pretendia calçar só quando estivesse perto de Bala. Ela faria todo o percurso a pé e, para poupar os seus sapatos, caminharia os 40 quilômetros descalça. Após se despedir dos seus pais e deles receber a bênção, partiu em busca do seu tão sonhado livro. A viagem estava sendo realmente cansativa. Era um longo trajeto a percorrer. Atravessando vales e ribeiros em seu caminho, ficava cada vez mais cansada. Seus pés doíam muito. Algumas vezes chegou a pensar que não encontraria nunca tal cidade. Parecia demais para ela. Nestes momentos tentava encorajar a si mesma, mas ao anoitecer, quando o sono se aproximava, já era possível avistar a cidade. Mary, não desista agora, olhe! Sim, é a cidade logo ali em frente. Vamos, está muito perto. Naquele momento não havia sono, cansaço ou dores nos pés que fariam a nossa jovem desistir. Seu coração pulou de alegria ao ver a cidade. Seu sonho estava cada vez mais próximo de se tornar real. Ao chegar, foi logo procurar saber a localização do reverendo Thomas Charles. Ela estava muito ansiosa para ter a sua Bíblia. Não poderia esperar até o amanhecer. Capítulo 5. Enfim, minha primeira Bíblia. Depois de bater em várias portas e pedir ajuda, por fim, Mary encontrou a casa do pastor. Este era o momento em que havia esperado por muito tempo. Ela tinha trabalhado e economizado por muitos anos para ter a sua própria Bíblia. Estava muito perto. Em alguns minutos, Mary poderia finalmente ter sua Bíblia em mãos. Contudo, uma triste notícia fez com que ela desabasse. O reverendo Thomas Charles só tinha uma Bíblia em galês, idioma no qual Mary aprendera a ler, e essa já estava reservada para outra pessoa. Portanto, não poderia vendê-la para Jones. Naquele momento, ela mal podia acreditar. Aquelas palavras acabaram com a esperança que ela sustentou por todos aqueles anos. Em lágrimas, ela logo explicou tudo o que passou para conseguir a sua tão amada Bíblia, desde seus trabalhos em Alan até a longa viagem para encontrá-la.
O pastor Charles havia se impressionado com a história de Mary e do forte apreço que ela tinha pelas escrituras sagradas. Sensibilizado pelo choro da jovem sonhadora, ele decidiu tomar uma grande atitude. Então, sem hesitar, Charles foi até o armário onde guardou a última Bíblia em galês que possuía, pegou-a e a entregou para Mary. Ele havia valorizado todo o trabalho que a jovem garota teve para obter aquele tão fascinante livro, reconhecendo também o amor que ela tinha pela leitura. Ao ter a sua Bíblia em mãos, ela não conseguia conter a sua alegria. Com o coração cheio de gratidão ao Senhor por todas as experiências maravilhosas com as quais Ele a presenteou, retomou a viagem de volta para sua casa. Com um grande sorriso no rosto, dizia a todos que encontrava que havia conseguido comprar a sua tão sonhada Bíblia. De volta ao lar, trouxe de imediato as boas novas para seus pais, que, contagiados pela alegria da sua filha, ajoelharam e agradeceram mais uma vez a Deus pelas grandes e poderosas obras de suas mãos.